Segundo uma pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, hoje aproximadamente 370 mil pessoas fazem uso de crack e drogas similares nas capitais do nosso país. E 14% desse número representa aí os menores de idade, né? E são 40% só no Nordeste do país. E a gente quer pensar um pouco nessa realidade que é tão triste. Inclusive aqui na Rede Super nós temos um programa voltado para resgatar essas pessoas. É o programa Resgatados, que é apresentado pelo pastor Wellington Vieira, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, pastor Wellington. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da coisa tão pontual e diária que nós vimos aí na nossa cara. Pastor Wellington e Cris do Morro são agora os apresentadores, né, âncoras desse programa que volta com novidades e reestreia hoje. O pastor Wellington também, ele é presidente de comunidade terapêutica, né? O CREDEC, a gente fala muito do CREDEC aqui, e a gente quer conhecer um pouquinho. A ideia de ter um programa de televisão tratando da questão da droga, por exemplo, surgiu a partir, eu sei que é uma coisa idealizada principalmente pelo senhor também, surgiu a partir da necessidade de se falar do assunto com mais abertura, com mais clareza? Foram dois aspectos. Primeiro, todo dia quando a gente compra jornal, tem lá os malefícios que o crack tem feito, né? As famílias têm sido destruídas, as pessoas assassinadas, só mostram a desgraça. A questão dos resgatados é mostrar o problema da droga, a questão da doença que o crack e que as outras drogas fazem, mas também a importância de mostrar a saída como esperança, que não tem nada perdido, ou seja, que tem jeito de dar a volta por cima, tem jeito de tratar, é uma doença totalmente tratada. Então, Resgatados é o primeiro programa na televisão brasileira que mostra o problema do crack, mas mostra também a forma de saída. Mostra já o indivíduo curado. Muito, claro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pastor, porque existem pessoas que estão assistindo a gente tão desesperançosas. Sabe que essa droga ela chega e ela escraviza mesmo o usuário. Às vezes durante anos, né? Exato, tem até aquela outra droga agora que é o Oxy, que também tem acabado. Saiu um estudo aí, 40% desses que usam estão no Nordeste. Queria que você falasse um pouco como sair disso. Existem alguns mitos que precisam ser quebrados, né? E o programa também vai trazer muito isso. Todo mundo fala, não usa o crack não, que você vai se tornar dependente pela primeira vez. Não é isso. Dependência química é uma doença progressiva, incurável, fatal e totalmente tratável. Então, ou seja, tanto o crack como a bebida, como o álcool, como a maconha, as pessoas não têm que conhecer, ou seja, têm que experimentar. A maioria que essa pesquisa trouxe, que o Jean estava falando aqui, a maioria das pessoas foram para o crack por causa de curiosidade, para saber o que acontece, ou então influências de amigo. Então a gente vê que as famílias também têm uma barreira de negação. O programa Resgatados também é justamente para levar essa questão dentro de casa para ficar mais fácil, mais light, vamos dizer assim, para se discutir. Porque é uma doença totalmente tratável. E a família nega essa questão que tem. Talvez a família é a última a saber que tem um dependente químico dentro de casa. O vizinho sabe, o padeiro, o cara, ou seja, do sacolão, todo mundo sabe, e a família nega que tem. Então, essa barreira de negação, depois de vencida, é que a família, depois talvez está até adoecida, a questão da codependência, que vai buscar ajuda. Então, o programa traz muito isso, é trazer essa discussão, e principalmente para o nosso cenário cristão. As igrejas não discutem isso. Agora, você trabalha com o combate às drogas há muitos anos na frente do CREDEC, você já contou para a gente em alguns momentos de bate-papo que você foi usuário de droga também. Você acha que as famílias brasileiras precisam trazer suas crianças para falar sobre o assunto, expor ali, existe uma situação, é claro, em qual momento que seria importante dizer isso para as crianças, a partir de que idade, qual seria o melhor contexto para abordar isso? Falando a verdade, sem nenhuma banalização, eu acho que quando sai da maternidade, o pai já tem que começar a falar sobre prevenção de uso e abuso de droga. Para mim tem que ser no berço, porque a família bem estruturada é muito difícil a droga entrar. Então a família ela perdeu aquela essência de no final de semana ali estar almoçando na mesa, ou seja, hoje cada um vai para o seu quarto, o individualismo, esse mundo capitalista traz muito isso, vai produzindo essas questões. Então fica muito grave. Então na minha percepção, eu acho que hoje meninos de 6, 7 anos hoje já estão com problema no nosso ambulatório com questão de crack. Né? A pesquisa traz isso aí também. Mas também a pesquisa trouxe também que a maioria são pessoas autônomas, as pessoas hoje estão perdidas nas ruas.
Então, a família, ela precisa discutir esse tema e talvez o meu maior desejo é que toda a família fale de droga, ou seja, dos malefícios das drogas, porque é por desajuste familiar que nós estamos com as comunidades terapêuticas cheias e as cracolândias estão cheias. As famílias têm desistido muito fácil das pessoas. Muitos pais têm medo de tocar no assunto, porque ele pensa assim, isso aqui vai despertar o meu filho para tal inclinação. Mas aí tenha coragem de falar, meu filho, vai ali no bar e compra um maço de cigarro para mim. Ou seja, ele não meu filho, vai ali e busca uma cervejinha. O primeiro traficante que eu vejo que tem é os pais, que começam lá a mandar os filhos, na verdade, buscar cerveja ou compra ali, divide a geladeira com bebida. E isso é horrível no nosso país, ou seja, e a gente vai aceitando todas essas coisas. Então, a gente está reclamando de algo que a gente produz. A gente produz o lixo e não quer cuidar do lixo. Exatamente. Agora, pastor, explica pra gente por que o crack é tão mal visto, vamos dizer assim, até entre os usuários de drogas ilícitas, de outras drogas. Existe um preconceito com o crack. O crack é considerado, talvez, o último estágio. Por que é uma droga tão que gera um preconceito até desses usuários? Por trazer um prazer muito grande, a velocidade que a pessoa usa é muito grande, ou seja, a pesquisa trouxe que as pessoas usam por dia de 16 a 30 pedras de crack por dia. Então, a degradação social que o crack traz, então, ou seja, a sensação de prazer, ela é revertida na questão do prazer. Então, o cara deixa de tomar banho, o cara deixa de conviver de família. Sim. Então, a degradação que traz é muito grande. Então, a gente vê que até entre eles, tem pais que falam assim, meu filho, não usa crack não, a maconha você pode fumar. Então a gente, ou seja, sem saber que no futuro o filho dele vai se tornar um dependente de crack. E é só questão de tempo. E você entrou num assunto muito complexo, muito debatido, que é essa questão da legalização da maconha. Na sua cabeça, pastor Wellington, o que isso pode trazer de malefício para a sociedade? Há uma briga de grandes celebridades, grandes personalidades políticas, que a gente sabe que usam modelos de outros países. A briga é boa. Usam modelos de outros países dizendo que foi melhor e que isso, que aquilo. Eu queria que você falasse com conhecimento de causa na família, o que isso pode trazer de dano para a sociedade brasileira. Eu penso o seguinte, que num certo momento da história, o Brasil vai ter que discutir essa questão da legalização da droga. Depois que nós tivermos com a educação organizada, a saúde organizada e a segurança organizada. Aí o Brasil vai entrar nesse campo da discussão. Porque até então, nós não temos uma rede para tratar hoje a dependência química dos doentes que estão estabelecidos. Ou seja, a maioria das pessoas que estão na rua, a pesquisa trouxe isso, que de cada 10 pessoas que é abordada na rua, 7 querem internar na hora, querem sair do lugar que está. E o governo, na verdade, não tem uma estrutura para poder tratar, não tem uma equipe para poder tratar, as pessoas não sabem o que está falando. Ou seja, hoje em Belo Horizonte, a prefeitura resolveu fazer com a polícia ali na Cracolândia uma batida. Para quê? Eu fico perguntando, para quê? Em função de quê? Se não tem tratamento, se eles não têm vaga em comunidade terapêutica, se eles não têm lugar para desintoxicar essas pessoas, para quê? Ir lá espantar as pessoas para fazer uma limpeza higienista ali? Então, eu sou totalmente contra. E a questão da maconha, nós não estamos preparados para discutir isso, não. Ou seja, eu sou totalmente contra a liberação, inclusive para uso medicinal. E a população, a pesquisa nos mostrou que a população é totalmente contra. Só existe 2% da população que é favorável à liberação da maconha. Então, eles têm feito esse estardalhaço porque são pessoas altamente estruturadas, têm acesso às redes, mas se a gente for pegar, faz um plebiscito. Acho que o governo teria que fazer, um certo momento vai ter que fazer um plebiscito sobre a questão da liberação da maconha. Mas imagine você, se um dia a maconha for liberada no nosso país e antes de a gente pegar ali um avião, estamos ali no aeroporto, o piloto atrasa um pouquinho, o cara falou, olha, senhores passageiros, nós estamos aqui aguardando um pouquinho, porque o nosso piloto foi ali só fumar um baseado para poder voar. Quem vai ter coragem de voar com uma pessoa que acabou de usar maconha? Né? A pessoa que fica totalmente transtornada. Então eu vejo que é um descalabro essa questão, não concordo, mas que o Brasil vai ter que discutir isso.